Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, artigo 63, vamos falar sobre a impossibilidade de aumento de despesa. Mas vamos recapitular. Aprendemos nas nossas aulas passadas que existe um processo legislativo. Aqui tem um exemplo, o das leis ordinárias e complementares. Ele tem a sua iniciativa, a fase constitutiva, e na fase constitutiva há ali a deliberação, que é a discussão e a votação. Depois ele segue para a deliberação executiva, onde pode haver a sanção ou veto, e a fase complementar nós temos a promulgação e publicação. Aula passada também nós aprendemos um pouco sobre a medida provisória, e neste vídeo vamos aprender sobre o artigo 63. E ele diz o seguinte: não será admitido aumento da despesa prevista, inciso 1º, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafo 3º e 4º, inciso 2º, nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Preste atenção. Pegadinha de concurso. Não pode haver emenda parlamentar nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Errado. Não pode haver emenda nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Errado. Não é isso que o texto está dizendo. Pode haver emenda, pode haver alteração. Sim, claro. O que não pode haver é aumento da despesa, exceto nos casos que nós vamos aprender. Então vamos lá. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. O Presidente da República encaminha diversos projetos que são de sua iniciativa exclusiva para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele vai deliberar sobre o projeto, vai votar e aprovar. Nesse intervalo, o Congresso Nacional pode emendar um projeto, pode alterar, pode realizar uma emenda. E qual é a proibição? A proibição é que não será admitida aumento da despesa prevista no determinado projeto, que é de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Esta é a regra. E qual é a ressalva? Ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafo 3º e 4º. Vamos entender. Uma emenda nada mais é que uma alteração a um projeto que esteja sendo avaliado. O artigo 118, por exemplo, lá do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vai nos dar uma série de espécies de emendas. E se você vai fazer uma prova para o Legislativo Federal, é importante entender. Mas para fins de direito constitucional, basta você entender o seguinte. Nesse caso, as alterações são feitas ao projeto de lei orçamentária anual, chamado de LOA. O projeto da LOA é elaborado todos os anos pelo Executivo e define como os recursos públicos serão gastos no ano seguinte. Lá no artigo 166, nós vamos ver a ressalva. A ressalva diz o seguinte, artigo 166, parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual e aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluída as que incidam sobre dotação para o pessoal e seus encargos, serviço da dívida pública, transferência tributária constitucionais para os estados, municípios e Distrito Federal ou sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Veja que pode haver a emenda ao projeto de lei de orçamento anual, inclusive que o modifiquem, mas é necessário que estas emendas, no mínimo, sejam compatíveis com o plano plurianual e indique os recursos necessários, e o inciso 2º e 3º vão trazer algumas regrinhas. No parágrafo 4º,
As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Basicamente, devem ser compatíveis com o plano plurianual e, no caso da emenda à lei do orçamento anual, devem indicar os recursos necessários. Pode haver aumento de despesa, então, mas o parlamento deve indicar de onde virá os recursos. Basicamente é isso. A jurisprudência do Supremo diz o seguinte: as normas constitucionais de processo legislativo não impossibilitam, em regra, a modificação por meio de emendas parlamentares dos projetos de lei enviados pelo chefe do Poder Executivo no exercício de sua iniciativa privativa. Essa atribuição do Poder Legislativo brasileiro esbarra, porém, em duas limitações. Primeira, a impossibilidade de o parlamento veicular matérias diferentes das versadas no projeto de lei, de modo a desfigurá-lo. E B, a impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, ressalvado o disposto no parágrafo 3º e 4º do artigo 166, implicarem aumento de despesa pública. Veja então que não será admitida aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, mas há uma ressalva: a Lei de Orçamento Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entretanto, é necessário que o Parlamento indique de onde virá a receita para cobrir tal aumento de despesa. No inciso 2º, temos o seguinte: nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público, não é admitido a emenda parlamentar nos projetos de organização dos serviços administrativos. Ora, cada órgão se organiza, cada órgão tem a sua autonomia para se organizar, não é verdade? Então, não é admitida a emenda a estes projetos que aumentem a despesa. Veja novamente, não quero dizer que não é permitida a emenda parlamentar, mas sim a emenda parlamentar que aumenta a despesa prevista. Ok? Fácil entendimento, pouco cobrado, mas se for cobrado, tenho certeza que esta aula será suficiente para você acertar uma questão desse tipo. Na próxima aula, vamos falar sobre o processo legislativo sumário, artigo 64. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.